Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dona Sá Cacau. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje nós vamos fazer esse delicioso salgado que, gente, fica enorme, super econômico e sai por 50 centavos cada um. E eu espero que vocês já tenham gostado da ideia deste vídeo. Não saia sem se inscrever aqui no canal, deixa o seu like para nos ajudar, nos segue lá no Instagram e vamos para o passo a passo. Então vamos começar fazendo aí um caldo de batata. Eu vou colocar no meu liquidificador 600 ml de água, água em temperatura ambiente. Aí, gente, eu coloquei para cozinhar 200 gramas de batatas, tá? Eu usei uma batata grande e aí deixei ela bem molinha. Vocês estão vendo aí que o garfo entra, ela até se quebra de tão molinha que tá. E aí eu vou colocar ali junto com as batatas e vou colocar um caldo de galinha também da sua preferência, tá? Vou bater e deixar bem homogêneo essa mistura, tá? Tem que bater tudo e não ficar nenhum gruminho. Depois que tiver tudo bem batidinho, eu vou tirar e olha só como que fica esse caldo de batata. E aí, gente, nós vamos acrescentar isso na nossa panela. Antes de acrescentar na panela, eu vou colocar uma colher de sopa, tá? Ou 40 gramas, mais ou menos, de margarina ali na minha panela e vou deixar ela derreter, tá? Em fogo baixo. Eu estou usando uma panela média, essa é a maior panela que eu tenho aqui, mas vai dar certo. Agora eu acrescentei ali o nosso caldo de batata, vou colocar tudo ali, vou dar uma mexida, tá? Vou também arrumar o sal, você pode colocar os temperos que você quiser, eu vou colocar só o sal mesmo dentro dessa mistura e aí vou deixar ela começar a ferver. Quando começar a ferver, eu entro com a farinha. Eu usei aproximadamente 320 gramas de farinha de trigo. Ficou uma massa bem bonita, bem mole assim, não ficou aquela massa dura, rígida, ficou uma massa bem gostosa. Então eu vou acrescentando a farinha ali aos poucos, tá? Vocês vão ver que vai sobrar farinha no meu pote, é porque eu coloquei a mais, mas depois eu pesei e vi que deu 320 gramas mais ou menos de farinha. Então eu vou mexendo, mexendo bem. E aí depois eu vou acrescentar a última parte ali de farinha e mexer e deixar cozinhar. Tem que deixar cozinhar bem essa massa, tá? Para não ficar depois com gosto de farinha de trigo. Então eu deixo cozinhar bem, abaixo o fogo e vou passando ali a espátula, vou passando a espátula apertando a massa contra o fundo da panela. E é muito simples. Vocês veem, tem que usar uma panela que seja maior do que a sua massa, tá? Para não ocorrer o que ocorreu no meu outro vídeo da coxinha, que acabou ficando muita massa para panela pequena e eu tive que mudar de panela no meio do vídeo. Então essa panela aí ficou ótima. E aí, gente, vai amassando ali, deixando ela cozinhar bem. Quando ela estiver totalmente lisa e soltar totalmente do fundo da panela, ela tá cozidinha. Você pode até dar uma pegar um pedacinho ali e experimentar para ver se não tá com gosto de farinha de trigo. Não estando, você desliga o fogo, tá bom? Então eu vou fazendo isso aí, gente, até eu ver que ela tá totalmente cozida. A massa tem que ficar bem cozida. Então aí você ainda consegue arrumar o sal também, dá uma olhada para ver se ela tá boa de sal. Se não tiver, você coloca um pouquinho de sal e vai misturando, apertando a massa ali contra o fundo da panela. E é isso aí, vai cozinhar bem. E o nosso salgado é muito simples de fazer, vocês vão ver. E olha só, gente, como ela tá bem solta do fundo da panela, vocês estão vendo? E ela tá bem lisa, eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas tá uma massa bem lisa, não ficou nenhum tipo de gruminho da farinha de trigo. Vou desligar o fogo e vou passar ela pra bancada. Tá lá na bancada, eu vou começar a dar uma sovada nessa massa até ela dar uma esfriada, tá bom? E aí eu venho com um rolo aí de massa, vou passando. É só que depois ela começou a grudar um pouco na bancada e aí eu coloquei um fiozinho de óleo, bem pouquinho, só para ajudar mesmo a não grudar. Coloquei um fiozinho de óleo e continuei sovando até ela ficar uma massa totalmente lisa, mais lisa do que ela já está, e aí ela dá uma esfriada, tá bom? E é só isso, gente. Vai sovando como se você estivesse sovando uma massa de pão. E se você já estiver gostando deste vídeo, não saia sem se inscrever aqui no canal e deixa aquele like amigo para nos ajudar. Agora, gente, eu vou colocar essa massa aí
embrulhada num plástico filme, ela já tá morna, tá? Tá mais para fria do que para quente. Vou enrolar ela num plástico filme em contato e vou deixar ela esfriar totalmente, tá? A minha massa ficou com 1 quilo certinho, tá? Então, os meus salgados eu vou dividir ali a massa certinha e vou dividir 20 salgados de 50 gramas, tá bom? Agora eu vou começar a fazer os nossos salgados. A minha massa já esfriou, eu vou desembrulhar ela do plástico filme e vou começar a separar as bolinhas de massa. Eu vou separando bolinhas de massa de aproximadamente 50 gramas, tá? Os nossos salgados no final vão ficar com mais ou menos 65 gramas. Ficou bem grande, gente, ficou bem grande mesmo, tá? E vocês estão vendo que a massa ficou super molinha, tá vendo como ela ficou maleável, não gruda na mão, fica deliciosa essa massa e bem cozidinha. E agora aí, como eu já falei, vou separar as bolinhas de 50 gramas e vou começar a montar. Nesse salgado eu vou fazer com frango e requeijão, mas você pode usar calabresa, carne com ovo, carne com mussarela, mussarela puro. Você pode fazer do jeito que você quiser, com o sabor que você quiser. Tá? Eu vou usar frango, então eu já tenho aí, como vocês sabem, em outros vídeos eu já falei, eu sempre deixo o frango desfiado no meu congelador. Então eu cozinho o frango, depois eu desfio e ali eu vou refogar com cebola, alho e os temperos que eu sempre uso. E quando esfria eu congelo. E aí eu vou tirando porções para poder fazer o que eu preciso. Aí eu peguei minha bolinha, olha, fiz um furo no meio e vou abrindo, tá? Deixo a espessura da massa boa, não muito grossa, nem muito fina para não se abrir. E aí eu vou colocar o requeijão no fundo, tá bom? Não coloca o frango primeiro, porque se você colocar o frango primeiro e depois o requeijão, para fechar vai ser mais difícil. Então eu coloco ali uma quantidade boa de requeijão, tá? Essa quantidade ficou mais ou menos entre 8 e 9 gramas em cada salgado. E aí eu venho com um punhadinho de frango e coloco ali. Também deu entre 8 e 9 gramas de frango. Ah, mas você tá usando a mão para... Tô sim, gente. A minha mão tá higienizada, tá? O saco de confeitar também eu higienizei antes de colocar o requeijão dentro. Eu higienizo tudo que eu vou usar antes de começar a usar. Então, fiz uma bolinha, fechei ali o meu salgado, fiz uma bolinha. E aí, gente, vou fazer outro para vocês verem, repetir o processo, tá? Para vocês verem que é muito fácil e muito simples. Fiz uma bolinha, coloquei o requeijão no meio, coloquei o frango e vou fechar e é só isso. Cuidado para não ficar muito fino, tá? Porque senão ele abre. E aí vou fazer a bolinha e vou fazer todos eles e já volto com eles feitos. Voltei com meus salgados todos feitos e olha só como ficaram, pelo tamanho da minha mão vocês verem, né, gente, que eles ficaram bem grandes, né? E agora vamos começar a empanar. Eu tenho ali água e tenho também a farinha de rosca. Vou passar o salgado na água, passo na farinha de rosca e para ele ficar bem empanadinho, eu volto ele para a água de novo e depois volto para a farinha de rosca de novo, tá bom? Faço o processo aí e repito o processo para ele ficar bem empanadinho, tá? E aí eu vou fazer isso com todos os meus salgadinhos. E, gente, vocês veem que é muito simples e fácil. Em 2 horas eu consegui fazer todos esses salgados. E olha só como eles ficam bem bonitos, né? Fiz todos, levei pro congelador um tempo, tá? Para ele firmar. E agora eu vou fritar alguns para vocês verem como que eles ficam, tá bom? Os meus essa massa renderam 20 salgados, como eu já falei, de 65 gramas, entre 63 e 65. Não fica uma pesagem exata, mas ficou entre 63 gramas e 65 gramas. E olha como eles ficam bem bonitos, gente. E esse foi o resultado final. Eu vou abrir um para vocês verem. Fica muito gostoso, muito bonito. Fica grandão, gente, rende bastante. E eu espero que vocês tenham gostado da ideia deste vídeo. Isso aí é um salgadinho aí para você vender, você que trabalha com salgados. Para você vender, a massa fica deliciosa também. E olha só que delícia que fica por dentro, gente. Façam em casa, façam um teste que vocês vão ver que fica maravilhoso.
tá bom? E como sempre, eu deixo tudo especificado na descrição do vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não cesse em se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para nos ajudar, nos segue lá no Instagram e compartilhe esse vídeo nos seus grupos do Facebook, do WhatsApp, grupo de família e tudo mais. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.